Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de geografia. Então, crianças, peguem aí o seu livro, o módulo 3, viu? Mas antes da gente começar, vamos falar com o Papai do Céu. Vamos para a nossa musiquinha? Vamos lá? Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Querido Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia, pelo pão de cada dia, te agradeço por minha casa, pelos meus pais, todos os meus familiares, te agradeço pelos meus amigos, te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito por nós. E quero, Papai do Céu, te pedir a tua bênção e a tua proteção. Protege a todos nós, protege o nosso planeta, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças. Esse mês é o mês do folclore, né? Eu já falei para vocês. Então, vamos cantar uma musiquinha do folclore, né? Que faz parte do nosso folclore, que é a Linda Rosa Juvenil. Vamos lá? Então, vamos lá. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil, vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar, vivia alegre em seu lar, em seu lar. Um dia veio a bruxa má, muito má, um dia veio a bruxa má, muito má, que adormeceu a rosa assim, bem assim, que adormeceu a rosa assim, bem assim. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor. E o tempo passou a correr, a correr, a correr, e o tempo passou a correr, a correr. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei, um dia veio um belo rei, e despertou a rosa assim, bem assim, e despertou a rosa assim, bem assim. Os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar. Os dois puseram-se a dançar, a dançar. E bata palmas para o rei, para o rei, para o rei. Bata palmas para o rei, para o rei. Gostaram? Aprenderam? Então, agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Abram o livro na página 285. Pegaram, não foi? É o módulo 3. Estou esperando vocês, né? Estou dando um tempo para que vocês abram o livro na página 285. E aí, já abriram, né? Beleza, gostei. Então, vamos lá? Na página 285 está falando sobre as transformações da paisagem. As paisagens estão sempre se transformando. Então, as paisagens ela pode ser transformada pelos elementos da natureza. Quais são esses elementos? Pode ser o vento, né? Pode ser a água da chuva, a água dos rios, a água dos mares. Pode ser também o calor do sol, não é isso? Então, fazem várias transformações. A natureza, né? Com relação à natureza. Por exemplo, tem uma rocha que fica à beira-mar. Aí o que é que acontece? O mar, ele fica sempre batendo lá suas águas.
Então, aos poucos, né, com o passar do tempo, aí a água vai batendo e vai enfraquecendo aquela superfície daquela rocha e vai fazendo escavações. Isso, as transformações da natureza, elas não são rápidas como as transformações do homem. Elas vão se transformando ao longo dos anos, né? Passa milhares de anos. E aí vocês podem observar no nosso relevo várias modificações, né? De rochas, o vento também. O vento também ele faz transformações, né? Ele troca assim, ó, um exemplo são as dunas, né, de areia. Elas modificam, elas dependendo dos locais onde tem muitas dunas, elas dependendo também da estação e a posição do vento, elas trocam de lugar, elas mudam de lugar, né? Essas transformações das dunas, se for um vento forte, ela pode de um dia para outro transformar de lugar. Elas podem, existem até locais aqui no nosso Brasil que muitas cidades já foram soterradas, não assim rápido, né? Aos poucos, com a transformação, com o vento levando aquelas partículas de areia e foi invadindo a cidade, invadindo e as pessoas tiveram que mudar de lugar, né? Construíram suas casas em outro lugar, fizeram outra cidade porque a duna com o tempo ela foi invadindo a cidade, né? Então, são transformações que elas passam anos para acontecer. Não é assim de um dia para outro. Existem muitas montanhas, né? Muitas deformações, se a gente for procurar ver, modificações. Tem rochas que tem um buraco parecendo um círculo. Aquela modificação foi feita o quê? Através do vento, que ele vai soprando, batendo ali naquela rocha e aquela rocha vai se desfazendo e acaba abrindo um orifício e vai desmanchando e com muitos anos, passa até milhares de anos, aí ficou aquela formação, né? Que se a gente for observar, como eu já falei anteriormente, existem várias modificações no nosso relevo. Então essas transformações são feitas pelo quê? Dependendo a localização, pode ser pelo sol, né? O sol pode enfraquecer a rocha, aí o vento vem e leva as partículas, né? A água, a ação da água, da chuva, né? A água da chuva, uma enchente, uma chuva muito forte, ele pode levar aquelas árvores que estavam ali às margens do rio, ele pode até levar pedras, dependendo a sua força, né? Também a água do mar batendo, né, nas pedras. Nós temos exemplos aqui em Aracaju, né, lá na parte da Atalaia Nova, né, fizeram uma modificação. A água do mar, ela quase que levava uma igrejinha, que derrubava, né, uma igrejinha pela força dela, né? Então foram que colocaram pedras e conseguiram conter, mas se deixasse, né, se não tivesse, então aquela área dali já seria tomada pela água. Então haveria uma transformação naquele ambiente ali, certo, gente? E aí nós temos na página 285 algumas dessas transformações. Partindo para a página 286, a gente vai observar transformações feitas pelo ser humano. As transformações feitas pelo ser humano, elas são mais rápidas, né? Elas são mais rápidas. Aí tem assim, ó, o ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades. De que maneira? Eles desmatam, né? Uma floresta, eles desmatam para fazer plantações, né? Ou então para construir. Nós podemos observar ao redor do conjunto, né? Ao redor aqui no nosso bairro mesmo, Rosa Elze, várias transformações feitas pelo homem. Eles estão desmatando, né? Tirando até mesmo alguns montes estão sendo derrubados, estão sendo retirados, né? Para a construção de condomínios, né? Para a construção, para loteamentos.
Então, são transformações feitas pelo homem na paisagem natural. Nós podemos observar que acontece, agora temos novo loteamento aqui no Rosa Elze, né, vizinho ao conjunto Eduardo Gomes, que vocês podem observar que uma área onde era um sítio, que tinha muita mata, né, ali por trás da quadra do nosso colégio tinha muita mata e foi transformada, foi totalmente derrubada e loteada, né? Isso aí é transformação do ser humano, né? Existem transformações e permanência na paisagem também, né? Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre diferentes épocas, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Isso é muito comum nas cidades que possuem edificações antigas. A nossa cidade, né? A nossa cidade São Cristóvão, ela é uma cidade antiga e tem muitos monumentos históricos, né? Na cidade, lá na sede, tem muitos monumentos históricos e tem muitos atuais também, né? Que foram transformações, mas aqueles que são bem antigos, que têm história, eles permanecem ali, né? Então, os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Se a gente for observar, né, se a gente for procurar saber informações, a gente vai, né, conhecer a história de cada cidade, de cada estado, não é isso? Até mesmo de um país, através dos seus monumentos históricos, né, gente? Então, aí continuando aqui, ó, já os elementos mais recentes sinalizam as necessidades de novas construções, com outras funções e com o modo de construí-la e utilizá-la foi se alterando. Os condomínios aqui do nosso bairro, vários condomínios, algumas construções que alguns prefeitos, governadores fazem, né? A reforma, um exemplo, essa reforma da nossa rodovia aqui, né? Então, são exemplos de construções novas, né? Então, dessa maneira, tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações sobre o passado e o presente daquele lugar. Não é isso, gente? Então, na nossa atividade, que vai ser que vocês vão responder no livro, na página 287, e tem assim, ó. Observe as paisagens retratadas nas fotografias a seguir e depois faça as atividades. Temos duas paisagens, letra A e letra B, né? Aí, a questão A tem: contorne de azul a paisagem que está sendo transformada pela natureza. E a letra B, a que está sendo de vermelho, a que está sendo transformada pelo ser humano, certo? Na letra C tem: assinale com o X a resposta correta. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação da paisagem B? É um rio, é um vento, é o mar, é a chuva? Seguindo ainda tem: qual é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Foi o deslocamento de pessoas e mercadoria ou foi o cultivo para a produção de alimentos? Certo? Então, essa é a atividade dessa semana que vocês vão responder no livro, né? E vamos corrigir a atividade que foi da semana passada, não é isso? Que foi na página 281, né? Teve na 281 que tem assim, ó. Qual tipo de infraestrutura pode ser observado nesse bairro? Aí tem um bairro, né? Aí qual foi o tipo de infraestrutura que foi observado? Então, os elementos da infraestrutura urbana, como ruas limpas e asfaltadas nesses bairros, né? Fornecimento de energia elétrica e moradia construídas com materiais adequados. Então, qual foram a infraestrutura observada? Não é isso? Eu vou repetir, né? Ruas limpas e asfaltadas, fornecimento de energia elétrica e moradias construídas com materiais adequados. Já na página
283 tem assim: observa a paisagem do bairro retratada na fotografia a seguir. Agora faça um pequeno texto descrevendo o que essa paisagem revela sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. Então, nós temos aí uma fotografia de um bairro que não tem infraestrutura, né? As ruas não são calçadas, provavelmente não tem tratamento de rede de esgoto, né? Aí vocês podem perceber que, assim, passa um esgoto a céu aberto. Então, vocês faz um textozinho. Aí é uma coisa pessoal que a gente vai corrigir, né? Quando a gente estiver nas nossas aulas presenciais. Na página 284 tem assim: observa a paisagem a seguir e identifique o que ela revela sobre o bairro. Aí tem algumas opções: educação, pavimentação, coleta de lixo, abastecimento de água. Então, vocês vão marcar um X em pavimentação e coleta de lixo. Na terceira questão tem a fotografia, observa a fotografia a seguir. Aí tem embaixo: escreva o nome dos serviços públicos identificados na fotografia. Então, temos o transporte público, temos a pavimentação e temos a iluminação pública. Então, esse, gente, é a nossa atividade de geografia, certo? Beijos, até a próxima aula. Qualquer coisa, vamos tirar as dúvidas, certo? Vocês perguntem na plataforma que a tia responde.